Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Que a paz e o amor do Divino Mestre desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Com grande alegria que daremos início a mais uma reunião da noite de hoje. E para iniciarmos, vamos à explanação do Evangelho com a Fátima Luz. Boa noite, meus irmãos. Nós daremos início à leitura do Evangelho, o capítulo 14, Honrai o teu pai e a tua mãe. É uma mensagem de Santo Agostinho sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu vou falar resumidamente sobre esse tema. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, que revela sempre e revolta sempre o coração dos virtuosos. Então, o tema é sobre ingratidão, que Santo Agostinho vai tratar. E ele explica para a gente o seguinte: mas a ingratidão dos filhos para com os pais, ela é ainda mais odiosa, mais difícil de nós aceitarmos. E é sobre esse ponto de vista que Santo Agostinho vai tratar. Quando o espírito ele sai da terra e vai para o plano espiritual, ele leva consigo os seus vícios ou as virtudes inerentes à sua natureza. Então ele chega no plano espiritual, muitas vezes com ódios, com desejos de vingança, e ele fica com esse sentimento no plano espiritual. Lá no plano espiritual, ele vai se aperfeiçoar ou vai estacionar. Os mais adiantados, digamos, eles têm uma oportunidade de conhecer um pouco sobre a verdade, algo da verdade. Então, eles fazem uma reflexão sobre a vida dele passada, e ele percebe que muitos dos seus atos foram infrutíferos e que ele teve uma vida difícil, digamos. Então, ele chega num momento que ele quer mudar. Para ele mudar, ele lança o seu pensamento a Deus e ele percebe que para chegar a Deus, ele precisa da caridade. Mas a caridade com ódio no coração, com revolta, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então ele precisa mudar. Então, nesse momento que o espírito ele quer mudar, ele lança o pensamento no passado e ele consegue lembrar daquele que ele teve ódio, que ele detestou. E a lembrança dele ter que perdoar e, acima de tudo, amar aquele que ele odiou é muito dolorosa para ele. Mas, por quê? Porque esse espírito pode, no passado, ter destruído a sua família, destruído a sua honra ou até mesmo a sua fortuna. Mas ele quer se adiantar. Então ele pede a Deus, pede aos bons espíritos ajuda, e esse é um processo longo, não é nada, é algo que ele fica refletindo muitos anos, orando, pedindo forças para ele suportar essa situação, porque ele pede para reencarnar no lar daquele que o feriu, que o destruiu de alguma forma. E esse contato incessante com essa pessoa que destruiu a sua vida é uma provação muito difícil, muito difícil. Então é dessa forma que Santo Agostinho explica o comportamento de certas crianças que já têm uma aversão, que têm uma antipatia pelo pai ou pela mãe, logo na tenra infância.
pode acontecer e que não tem um motivo exterior que pode justificar essa atitude da criança. Então, ele nos diz o seguinte, que nós, pais, devemos dedicar tudo que for possível, nós devemos educar, devemos dar o nosso melhor para levar essa criança até Deus. E que o nosso dever enquanto pais é exatamente amar os nossos filhos e fazer todo o possível para que ele aprenda também a amar, aprenda a perdoar. E porque um dia, quando nós estivermos no plano espiritual, Deus também vai nos perguntar o que fizeste do filho que eu te confiei. Então, quando nós enfrentarmos situações semelhantes, nós devemos sempre lembrar que o nosso dever, a nossa missão enquanto pais, é exatamente fazer o máximo possível para que os nossos filhos aprendam a amar, entendam o que eles estão fazendo aqui na Terra, que o nosso papel é grandioso de elevação, de aperfeiçoamento e de progresso. E lembrando que Deus não dá prova superior às nossas forças. Ele só permite aquelas provas que nós temos condições de suportar. E aqueles pais que com força de vontade lutam até o fim e tentam colocar o filho dentro do caminho do bem, sempre perdoando e sempre amando. Isso é muito importante. Então, eu sugiro, como esse é um tema muito delicado, eu sugiro a todos que leem na íntegra essa comunicação de Santo Agostinho, porque ela é muito rica e ela pode nos ensinar muito. Que assim seja. Nesse momento, nós vamos também fazer a nossa prece. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento ao Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo tudo que nós temos nessa vida. Agradecendo principalmente pelo dom da vida, por estarmos aqui, nessa oportunidade de crescimento, entendendo o propósito de estarmos aqui. É o nosso engrandecimento, a nossa elevação, lutarmos a todo instante para vencer as nossas inferioridades, seguindo Jesus, porque Jesus é a nossa luz. Ele sempre ilumina o nosso caminho, sempre nos mostra direções, sempre está conosco. Isso é um conforto enorme para o nosso coração. Que o nosso palestrante possa receber as boas intuições dos mentores espirituais e que tenhamos uma noite de luz e abençoada. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, temos a informação que tem um Honda Fit com alarme disparado na rua seguinte. Se for de algum irmão que estiver presente, por favor, compareça ao local. Saudamos também os nossos irmãos conectados através do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, e passando para o tema da palestra da noite de hoje, o nosso tema é o cego de Jericó. E o palestrante é esse que nos fala. Meus irmãos, o cego de Jericó. Jericó é uma cidade palestina. Essa cidade fica situada na Cisjordânia, próximo ali à região do Rio Jordão. E, segundo consta nas pesquisas, é considerada a cidade mais antiga ainda existente ali naquela região. E é habitada aproximadamente há 11 mil anos. Então, essa passagem evangélica do cego de Jericó,
ela está contida no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos de 46 a 52. E nós vamos primeiro ler essa narrativa evangélica, para nós entendermos o contexto dessa passagem, e depois nós passaremos a análise e o estudo dessa narrativa na noite de hoje. Então, essa narrativa diz o seguinte: depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, ele, Jesus, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, meus irmãos, é mais uma passagem contida aí no Novo Testamento, e que está justamente trazendo para nós um testemunho, trazendo para nós um ensinamento do Cristo curando os doentes. É indiscutível, é inquestionável nós falarmos que o Cristo não teria dessa mediunidade, não teria dessa condição curadora, sendo ele um espírito da mais alta elevação, da mais alta ordem. Então, o Cristo, diante aqueles que o abordaram, aqueles o qual ele tinha a oportunidade de encontrar, ele demonstrou nas diversas passagens existentes nos evangelhos. Estudando isso aí, aproximadamente 35 passagens que existem nos evangelhos de evidências de cura de Jesus. Então, Jesus, diante de toda essa mediunidade, toda essa condição, ele traz para nós esses fenômenos, o fenômeno da cura e outros fenômenos tantos que a demonstram através dessa sua elevação espiritual. E o que fica claro para nós em todas essas passagens dos evangelhos, que Jesus diz: a tua fé te salvou. E não diz que Jesus, eu te curei. Que Jesus dissesse a esses irmãos que tivesse os curado. Mas sim que a fé de cada um deles tinha um salvo. E essa mensagem de Jesus ainda se faz muito presente nos dias de hoje. Esse nosso encontro diário, esse nosso encontro a todo momento com Jesus, ele justamente nos convida para essa fé, ele nos convida para essa confiança, para essa segurança, em acreditarmos e buscarmos justamente a nossa cura. Na semana passada, a Fabiana, falando da fé, como mãe da caridade, a Fabiana ilustrou muito bem, inclusive, no estudo da noite passada, semana passada, esse conceito da fé. Esse conceito da fé que reforça justamente essa confiança, essa segurança. Então, Jesus a todo momento nos convida para reforçarmos e fortalecermos cada vez essa nossa fé.
Então ali Jesus demonstrava essas curas físicas, mas o propósito de Jesus era muito maior e ainda é muito maior perante de nós. Jesus nos convida não somente para essa cura física, mas Jesus tem um propósito muito maior para cada um de nós. Jesus nos convida justamente para a verdadeira cura. A verdadeira cura que é a cura do Espírito. Jesus demonstrava ali nessas passagens que ele curava. Fisicamente as pessoas eram curadas. Porém, o grande convite de Jesus é que além daquela cura física, houvesse ali também a cura do Espírito. E essa cura do Espírito, Jesus nos traz essa abordagem, por quê? Jesus nos traz o ensinamento e nos traz o testemunho do verdadeiro amor. E nós somente teremos condições de amar verdadeiramente, de sermos felizes verdadeiramente, quando nós nos libertarmos desses males que nos impedem sermos verdadeiramente felizes e amarmos verdadeiramente. Essa cura do Espírito é justamente nos libertarmos das nossas imperfeições morais, dos nossos vícios morais. Aqui ilustramos aquele orgulho, aquela vaidade, aquela ganância que cada um de nós ainda carregamos. E é claro que essa cura do Espírito, ela é justamente simbolizada pelo nosso irmão Bartimeu, o cego de Jericó, que simboliza para nós a nossa caminhada evolutiva. Nós já passamos por mundos primitivos, já fomos bárbaros, e hoje vivemos no mundo de expiações e provas. Galgamos a oportunidade de avançarmos para um mundo de regeneração. Então a nossa caminhada evolutiva, ela já aconteceu e hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos com as nossas consciências despertas e evoluindo ainda mais, aprendendo com o exemplo e ensinamento de Jesus, a aprendermos a amar verdadeiramente e aprendermos a buscarmos a verdadeira felicidade. Então, se aqui estamos reunidos em nome do Cristo, essa casa, essa doutrina tem um propósito muito importante em nossas vidas, que é despertar ainda mais as nossas consciências para conhecermos cada vez mais, cada um de nós, as nossas imperfeições, reconhecermos que somos capazes de mudarmos, que somos capazes de traçar um novo caminho. Jesus veio, nos trouxe o ensinamento, nos trouxe o exemplo. E essa doutrina, que é o cristianismo redivivo, reforça todo o ensinamento de Jesus, reforça a lei de amor, trazida para nós e reforçada no seu Evangelho. E assim, meus irmãos, o cego de Jericó, antes do encontro com o Cristo, Bartimeu estava cego. Mas ele estava cego não somente fisicamente, mas Bartimeu era o quê? Era um homem descrente. Era um homem que estava ali sentado e mendigando, estava a sós. E após estar vendo, caminhando e seguindo Jesus. Não somente na questão do enxergar, de voltar a ter a sua visão física. Mas após aquele fato ali, Bartimeu também se liberta principalmente da sua cegueira intelectual, da sua cegueira espiritual. Porque aprendendo ali com Jesus e seguindo Jesus, ele começa a traçar um novo caminho na sua vida. Saindo ali de uma condição de uma vítima, saindo ali da condição de uma pessoa que ficava à margem da sociedade e passa a traçar o seu caminho, traçar a sua história pautado no ensinamento moral, pautado na crença e pautado ali em seguir Jesus com o seu propósito.
E é esse o mesmo convite que Jesus nos faz a todo momento. Libertarmos dessa cegueira espiritual. Essa cegueira que por muitas vezes ela é fortalecida justamente pelas questões que nós vivemos aqui no presente, nesse mundo de provas e expiações. Colocarmos por muitas vezes a questão do ter acima do ser. Então, para iniciarmos aqui o nosso estudo, façamos também uma reflexão o quanto nós valorizamos o ter sobrepondo o ser. A essência, ela tem valor, as coisas têm preço. Então, quando nós valorizamos muito o ter, que é aquilo que é o material, aquilo que é simplesmente acreditar no meu poder, acreditar no meu conhecimento, achar que eu consigo tudo sozinho, que nada dependo de uma força superior, de um auxílio, que nada dependo às vezes do meu próximo e que eu não tenho nada a contribuir com o meu próximo, me coloco acima de tudo e acima de todos, eu estou valorizando muito mais o ter do que o ser. Então, o material, ele tem preço. Todos podem ter o que nós temos em bens materiais. Eles são essenciais para a nossa vida, para o nosso conforto. Porém, ninguém pode ser o que somos. Quando nós abraçamos o ensinamento de Jesus, adotamos o seu exemplo, esse ensinamento como propósito de vida. De ser uma pessoa cada dia melhor, comigo e com o meu próximo. E aí fica aqui uma reflexão para cada um de nós. Qual que é o legado que nós queremos deixar? Qual que é a causa que eu tenho hoje? O que eu quero que depois da minha partida as pessoas lembrem de mim? Será que nós queremos que lembrem das fortunas que nós deixamos para os nossos filhos, para os nossos entes queridos? Ou será que é mais importante deixarmos um legado, deixarmos um propósito, deixarmos uma causa, deixarmos uma essência onde as pessoas lembrarão de nós, não pelas coisas que nós tivemos, mas aquilo que nós fomos. Então, essa cegueira espiritual, infelizmente, ela ainda acontece porque nós valorizamos muito mais o ter. Nós queremos cada vez mais e mais e mais, e adotar por muitas vezes um padrão de vida que a própria sociedade nos impõe. Eu preciso ter aquilo, eu preciso seguir esse padrão que é determinado pela sociedade para me se sentir ali incluso dentro de um padrão de vida, dentro de um padrão ali que a sociedade me reconhece. E por muitas vezes esquecemos esses valores do Espírito, esses valores morais, pautados no ensinamento de Jesus. Então, meus irmãos, que possamos cada vez mais nos libertarmos dessa cegueira, que possamos cada vez mais fortalecermos as nossas virtudes, que possamos cada vez mais passarmos pelo nosso exame de consciência, fazendo sempre aquela pergunta: e se fosse comigo? E se fosse eu na condição daquele irmão? Como que eu gostaria que essa situação se desdobrasse? E aí a gente passa a enxergar não somente a nós, libertando-se do egoísmo, do nosso orgulho, mas passando a olhar também para o outro, com amor, com a sensibilidade, com a benevolência. Então, libertarmos dessa cegueira é nos prendermos cada vez mais desse ter e fortalecermos o nosso ser pautado no ensinamento do Cristo. E aí, meus irmãos, a todo momento Jesus nos traz uma mensagem de esperança. Jesus nos convida, Jesus nos propõe uma nova vida. Justamente para quê? Para que essa transformação moral, que é o grande objetivo de estarmos aqui encarnados, possa acontecer. Então Jesus veio e nos deu o caminho. Jesus nos trouxe um código de conduta. Jesus apresentou para nós como essa transformação deve ocorrer, mostrando para nós a importância do amor. Tudo aquilo que foge da lei de amor é contrário ao ensinamento de Jesus. Então não é difícil compreendermos essa proposta de Jesus. E o Espiritismo, com tanta clareza,
vem reforçar justamente tudo isso como uma terceira revelação, como esse cristianismo redivivo. E assim, meus irmãos, começamos agora a avaliar essa passagem evangélica, interpretando nos aspectos morais qual que é a proposta dessa mensagem para cada um de nós. Sabemos que a cura física aconteceu e que Bartimeu passou a caminhar com Jesus. Mas quando nós vimos na passagem a expressão sentado à beira do caminho e cego, isso demonstra um comportamento semelhante ao nosso quando estamos indiferentes às leis da vida e aos chamamentos do Cristo. Ficamos ali a sós, ficamos ali descrentes, totalmente desconectados a essas leis da vida, a esse chamamento do Cristo. E tudo eu posso, tudo eu consigo, eu não dependo de nada, o meu poder é suficiente, o meu dinheiro compra tudo, e esquecemos dos ensinamentos da lei divina. Então, estarmos sentados à beira do caminho é nos sentirmos sós, é nos sentirmos isolados, e não compreendermos a importância que é nos pautarmos nesses ensinamentos da lei da vida, que Jesus reforçou esses ensinamentos das leis divinas, e nos convida a caminhar junto com Ele, justamente para essa mudança de comportamento e pautarmos a nossa vivência nesse código de conduta, nesse ensinamento de vida. E aí, dando continuidade, o que significa a mendicância? Esse irmão que estava ali à beira do caminho e vestido, inclusive, com a capa da mendicância. Naquela época, os mendigos, os pedintes, eram ali identificados com uma capa. Então, o que essa mendicância traz de ensinamento para nós? Ela simboliza justamente o nosso comodismo diante das dificuldades próprias da vida na Terra. Se estamos no mundo de provas e expiações, é fato que as dificuldades existem, que estamos aqui justamente para repararmos as nossas dívidas pretéritas ou até mesmo as dívidas dessa própria existência. E nos colocarmos na condição de mendicância desse comodismo, por muitas vezes é nos colocarmos na condição de vítima. É nos colocarmos ali diante de Deus, dizendo que somos ali pessoas que não são assistidas, pessoas que fomos abandonados por Deus, não encontramos o caminho porque para o outro Deus é bom, para mim Deus é ruim. Então, muitas vezes, colocarmos nessa condição de vítima, estamos nessa condição da mendicância. Estamos esperando sempre a ajuda, mas nunca levantarmos com o objetivo de buscarmos essa ajuda e até mesmo entendermos que nós somos os responsáveis pela mudança. Nós teremos toda a ajuda. Jesus não nos ampara, o Pai não nos ampara, e nós temos um código de conduta que nos direciona para o caminho correto da vida. Porém, se não nos levantarmos, se ficarmos na inércia, nessa condição de comodismo e vítima, não mudaremos qualquer realidade. Nós vamos estar a todo tempo reclamando, vindo à nossa casa, indo em outras instituições religiosas em busca ali de um milagre, em busca do recebimento, mas em momento algum estou disposto o quê? A transformar, a mudar. Eu me coloco na condição de vítima a todo momento e eu espero que as coisas aconteçam sem qualquer mudança na minha vida. Sem fazer uma reflexão, fazer uma análise e identificar aquilo que eu preciso transformar, aquilo qual eu estou desviado do ensinamento de Jesus, do ensinamento das leis divinas. E dando continuidade, meus irmãos, nós vemos nessa outra frase aqui: mas vendo Cristo passar e ouvindo, saiu de sua inércia, de sua indiferença e clamou. Então ali, Bartimeu vendo Jesus, acreditando, confiando no Mestre, ele começa ali a pedir ajuda.
Então, por muitas vezes que nós estamos diante de qualquer dificuldade, é nós enxergarmos uns nos outros aquele responsável por me ajudar e eu sendo responsável também por ajudar o meu irmão. Isso simboliza o quê? A iniciativa própria, o acionamento da nossa vontade, a consciência de si mesmo, de dizer, eu preciso ser ajudado, eu preciso de ajuda, e buscarmos isso. Se aqui estamos na nossa casa hoje, poucos de nós viemos por amor. Poucos de nós viemos aqui simplesmente por conhecermos a doutrina espírita. A maioria de nós viemos diante de um momento de dor, pelo qual passamos ou pelo qual estamos passando. Tomamos a consciência da necessidade de buscar um novo caminho. E aqui estamos reunidos. E com certeza essa casa tem um papel de escola, essa casa tem um papel de hospital, por quê? Ela está pautada no ensinamento da moral do Cristo. Ela está pautada no convite a cada um de nós nos levantarmos, sairmos da condição de mendicância, de comodismo e buscarmos a nossa cura, buscarmos o nosso progresso. E aí, meus irmãos, como disse Jesus, movimentando as nossas potencialidades. Por quê? Disse Jesus, sois deuses. Nós somos criados simples e ignorantes, mas temos dentro de nós uma centelha divina. Fomos criados para essa perfeição. Fomos criados para essa felicidade verdadeira. Então, o primeiro passo é nós nos reconhecermos enfermos, reconhecermos como necessários da ajuda e procurarmos essa ajuda. É o que estamos aqui hoje. Buscamos essa ajuda encontrando com Cristo, na sua palavra, no seu exemplo, um direcionamento para as nossas vidas. E aí muitos o repreendiam para que se calasse. Então ali estava Bartimeu gritando e passando ali o Cristo. Muitos mandavam ele se calar, muitos ali repreendiam para que ele não implorasse ali pela presença de Jesus próximo a ele. E o que simboliza essa repreensão? Simboliza justamente as nossas próprias dificuldades. Aquela voz interna que por muitas vezes, seja nossa ou de fora, vem nos dizer, desista. Olha, o seu karma, não vai atrás de ser uma pessoa melhor, não vai atrás de buscar ajuda, isso é seu karma. Deixa disso. Olha, você veio nesse mundo para sofrer, de forma nenhuma. Nosso Pai de bondade e misericórdia, em momento algum, quer o nosso sofrimento, quer a nossa dor. A nossa dor, o nosso sofrimento é uma consequência de muitas das escolhas que não são devidas na nossa vida. E que por muitas vezes, sozinhos, nós não conseguimos identificar. E aí é um grande teste para a nossa vontade, para a nossa perseverança e para os nossos desejos. Então, por muitas vezes, nós nos vemos aí, claro que tentados, por irmãos encarnados, irmãos desencarnados, de muitas vezes dizer, desista, sai desse caminho, existe um caminho melhor, vem para esse caminho aqui, um caminho do progresso material, você vai ser feliz na sua vida. Que nada! Olha, se você tiver dinheiro, você vai ter paz, você vai ter felicidade. E aí, muitas vezes, a gente vai por esse caminho e esquece o caminho realmente do ser, como nós citamos alguns minutos atrás. Então, é não desistirmos momento algum, meus irmãos. E nos colocarmos sempre em sintonia, e essa sintonia na vontade da transformação. Se nós nos colocarmos na sintonia ali do desinteresse, do desânimo, nós teremos com certeza influências que vão nos fortalecer tudo isso que nós pensamos. Se nós tivermos essa vontade, esse desejo de mudança, essa fé, essa vontade de buscar o verdadeiro caminho pautado no ensinamento de Jesus, nós estaremos assistidos por irmãos que vai, além de nos intuir no caminho do bem, vai nos proteger também, nos livrar dos males. Então é nos colocarmos nessa condição de protagonistas, e não de vítimas,
e de desistência diante as dificuldades da vida. Dando continuidade, apesar de tudo, de toda a repreensão que acontecia, ele clamava cada vez mais. Então, é um exemplo também. Todos os dias passamos por provas, muitos de nós passando por uma determinada expiação, e nós continuamos a clamar, porque nós sabemos que estamos assistidos. E esse clamor, essa vontade, essa persistência é a nossa confiança, é a nossa determinação, é a nossa fé que cada vez mais se fortalece. É estarmos aqui na nossa casa, na condição de ouvintes dos nossos estudos, mas estarmos acima de tudo no trabalho do bem, que vai justamente o quê? Reforçar essa nossa confiança e essa nossa determinação. É nos colocarmos diante do próximo como aquele que a todo momento se dispõe a ajudar, que se dispõe a ouvir. Não somente, meus irmãos, de doar-se materialmente, mas é doar, acima de tudo, uma palavra amiga, um conselho, ouvir a sua dor e convidar esse irmão que às vezes está numa cegueira espiritual a encontrar o caminho da verdade. É esse o nosso papel, é esse o nosso clamor. É irmos ao encontro do Cristo sabendo que nós clamamos, nós somos protagonistas da nossa história, mas acima de tudo a nossa confiança, a nossa determinação e a nossa fé cada vez mais fortalecida. E aí Jesus manda que o tragam à sua presença. Então Jesus, ouvindo esse clamor de Bartimeu, cego de Jericó, ele manda que o tragam à sua presença. Então o que essa passagem, né, essa parte aqui nos esclarece? Justamente que o Cristo não age diretamente àquele irmão. Ele faz justamente o uso de intermediários para chegar a Bartimeu. E quem são esses intermediários? São os voluntários do Cristo. É cada um de nós que nos colocamos à disposição do trabalho, que colocamos ali dispostos a ajudar aquele irmão que está em dificuldade. É escutarmos, ampararmos amorosamente o irmão onde quer que ele se encontre. E esse escutar e amparar começa aonde, meus irmãos? Dentro dos nossos próprios lares. De nada adianta sairmos às ruas buscando aqueles irmãos que estão em dores e dificuldades, se dentro dos nossos próprios lares nós temos essa oportunidade e nos colocamos na situação ali de descaso com os nossos próximos. Então, esse convite de sermos voluntários do Cristo começa justamente com aqueles que estão mais próximos. E é claro que fazendo esse exercício com aqueles que estão mais próximos, nós teremos ainda muito mais força para irmos àqueles que não estão tão próximos de nós. Então, é abraçarmos esse exemplo, sermos esses voluntários do Cristo, sermos verdadeiros trabalhadores e levarmos justamente o quê? O seu ensinamento, o seu exemplo. E dando continuidade, Jesus convida Bartimeu, levanta-te, é o convite que o Cristo faz todos os dias a cada um de nós. Às vezes, acordamos e o primeiro pensamento que vem é um pensamento ali, não positivo, é um pensamento ali, que dia que vai ser hoje, que dificuldade que eu vou enfrentar, como que vai ser isso, e aí a gente faz uma oração, busca forças em Deus, busca forças em Jesus, e nós ouvimos Jesus nos dizer, levanta-te, você é capaz de superar essa dificuldade que você vai encontrar hoje. E aquele convite ali que o mestre faz a Bartimeu é justamente para quê? Para que houvesse nele uma atitude que movimentasse as suas energias e não simplesmente que ele viesse ali receber uma ajuda. Então Jesus poderia muito bem curá-lo, com toda a condição que ele tinha ali, como um espírito evoluído, a faculdade mediúnica ali da cura. É indiscutível que Jesus tinha esse poder da cura.
Mas Jesus não queria simplesmente que ele se curasse fisicamente. Ele queria que ele movimentasse justamente para quê? Para uma transformação de vida. E foi esse o convite de Jesus. Então Bartimeu levanta, joga de si sua capa. Essa capa que simbolizava ali a mendicância, ele joga essa capa, simbolizando o quê? Uma ruptura com aquele antigo homem, aquela antiga condição e uma nova postura diante da vida. Saindo-se do comodismo, da inércia, da condição de vítima e disposto a enfrentar as dificuldades. Seria utopia se nós viéssemos na nossa casa espírita e aqui ouvíssemos: aqui nós estamos num paraíso, ninguém sofre. Aqui nós estamos numa condição que Deus vai nos ajudar em tudo. Não se preocupem, Deus vai agir nas nossas vidas. Então, Deus vai nos ajudar, Jesus está a nos amparar, porém, se estivermos o quê? Dispostos a enfrentar essas dificuldades. E não só enfrentarmos as dificuldades, mas reconhecer o porquê passamos por aquelas dificuldades. Que por muitas vezes essas dificuldades são consequências das nossas imperfeições, consequências do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa ganância, e que nos tornamos vítimas, nos tornamos presos a essas dificuldades por não mudarmos as condições de vida, as condições voltadas para o amor e para o bem. E ali Jesus pergunta a Bartimeu: que queres que te faça? É claro que Jesus sabia muito bem o que Bartimeu queria, mas Jesus pergunta para Bartimeu justamente para quê? Para que Bartimeu pudesse ali implorar por essa misericórdia, formulando um pedido objetivo, claro, confiante. É um requisito legal para a nossa cura. Realmente, que Bartimeu pediu para Jesus? Que ele tivesse vista. E aí Jesus pergunta, o que ele queria que fizesse, e aí a cura veio. Mas, como Bartimeu, como um agente da sua própria cura. Por quê? A fé, a confiança de Bartimeu o curou. Então, Jesus não curou Bartimeu, ele fortaleceu nele aquela fé, aquela confiança que estava ali apagada dentro dele. Então, é esse convite que todo dia Jesus nos faz. Levante-te, fortaleça a sua fé, acredite, confie. Você não está sozinho. E Jesus vai e diz: vai, a tua fé te salvou. Então, o que Jesus nos demonstra nessa passagem, trazendo um ensinamento moral, é justamente que Bartimeu se liberta ali de uma condição, de uma limitação física, e além dessa limitação física curada, ele é um novo homem. Um novo homem disposto a transformar a sua vida. E aí, meus irmãos, é esse convite que Jesus, todos os dias, ao nosso encontro, nos pede. Esforcemo-nos para adquirir esta confiança, que trará paz relativa, comportamento reto e pensamentos harmonizados, a fim de que um dia possamos ouvir de Jesus a frase que pronunciava quando curava: a tua fé te salvou. Quantos de nós já vivemos aqui experiências negativas na nossa vida? Como falamos, muitos de nós estamos aqui pelas dores que passamos e encontramos no Espiritismo, encontramos em Jesus a resposta para os nossos sofrimentos. E hoje olhamos para trás e, além de ouvirmos Jesus nos dizer, nós compreendemos que realmente essa nossa fé nos salvou. Essa nossa fé realmente nos salva todos os dias, a todos os momentos. E aí, quando se diz essa paz relativa, é porque estarmos aqui no mundo de provas e expiações, nós sabemos que ainda temos um longo caminho a seguir. Não é aqui que vamos conquistar essa paz absoluta, essa felicidade absoluta.
Nós iniciamos aqui uma jornada, nós despertamos a nossa consciência, despertamos o nosso interesse por seguir Jesus e acreditar nele, que é o melhor caminho, e aos poucos nós vamos galgando, vamos construindo essa paz. Vamos harmonizando os nossos corações, as nossas ações voltadas para o bem. Mas a todo momento passamos pelo exame das nossas consciências, avaliando justamente aquele que eu era no passado e aquele que eu sou hoje. O quanto eu me transformei. O quanto eu vivia num caminho que era totalmente distorcido da proposta de Jesus. E o quanto hoje eu tenho condições de fazer um exame de consciência e entender ainda as imperfeições que eu preciso trabalhar, as virtudes que eu preciso conquistar. É passarmos diariamente por esse exame de consciência e dizer: eu errei, mas eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a continuar com Jesus e fazer essa minha transformação, porque fortalecido nessa fé, ela vai me salvar. E aí, meus irmãos, é esse o convite de Jesus. Ao fazermos uma reflexão por essa passagem evangélica e todas as outras passagens que seria aqui para nós um objeto de estudo, a todo momento Jesus nos fará um convite: vinde a mim todos vós. Vinde a mim todos vós, porque eu sou o caminho da verdade e da vida. E aí o Espiritismo, dentro dessa fé raciocinada, dentro da proposta que é de nos tornar pessoas melhores através dos seus ensinamentos, reforça ainda mais esse convite de Jesus. É entender que estamos sofrendo, que estamos numa condição de dificuldade nesse mundo de provas e expiações, mas o convite é que nos libertemos cada vez mais das nossas dores e eliminamos o sofrimento como caminho para esse progresso e passemos a progredir pelo amor e não pelo sofrimento que muitas vezes nós causamos a nós e causamos ao nosso próximo. Então, abraçarmos com Jesus, entendemos o seu propósito desse amor, entendemos o propósito, o quanto nós somos importantes uns para os outros, nós seguiremos com Cristo e seguiremos por um caminho de felicidade. E a todo momento, diante das dificuldades, lembremos que não estamos sós. Cristo está junto de nós. Confiemos no Senhor Jesus de todo o nosso coração e que Ele nos abençoe, meus irmãos, hoje e sempre. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Bom,